Fala, minha gente, eu sou o Lucas Gama. E eu sou Fernando Mendonça. E hoje vamos dissecar um dos maiores fenômenos dos filmes de terror da última década, Invocação do Mal. Oi, quer brincar de cabra cega? Que susto, pessoal! Pois é, quem aqui acredita em capetagens, bonecas assombradas e rituais macabros? Escucha las palabras de las brujas. Fica aqui com a gente, que a gente vai agora abordar isso no... O primeiro filme de Invocação do Mal foi lançado em 13 de setembro de 2013, bem pertinho do meu aniversário. Pois é, apesar do orçamento singelo de apenas 20 milhões, o filme arrecadou mais de 319 milhões mundialmente. Eu não tenho nem noção de quanto dinheiro é isso. Meu Deus, é muito dinheiro. Eu lembro até hoje, quando eu assisti o primeiro filme, eu lembro que eu quase me borrei de medo. Aqui tem coragem. Com um enredo sagaz, regado de muito terror, suspense e uma pitada de drama, Invocação do Mal foi um dos maiores acertos de 2013, com atores consagrados como Patrick Wilson, fazendo o Ed Warren, e Vera Farmiga, fazendo a Lorraine Warren. Não tinha como dar errado, né, gente? Mas quem são esses Warren? Já fomos chamados de demonólogos, é uma designação pra nós. Caça-fantasmas, pesquisadores paranormais... Loucos. Ed e Lorraine Warren eram um casal de investigadores paranormais. Eles começaram a luta contra as forças do mal em 1950. Durante a carreira, eles investigaram casos famosos como o massacre de Amityville, a boneca Annabelle, gata, e eventos estranhos como o da família Perron em 1971. E é justamente a família Perron que temos como protagonistas no primeiro filme da franquia. Tudo começou quando Ed Warren, o famoso caçador de fantasmas, entregou uma fita de gravação para o produtor Tony DeRosa Grant. Nessa fita, Ed aparecia entrevistando Carolyn Perron, a mãe da família que morava numa fazenda sinistra. Segundo Tony, o negócio era tão bizarro que parecia filme de terror. A fita dava arrepios e ele ainda disse: ou essa mulher tinha sérios problemas mentais, o que eu não acredito, ou estava literalmente morrendo de medo. Tony ficou tão impactado que até gravou a própria reação ouvindo a fita. Jesus! E aí o Ed ainda brincou: Se não conseguirmos fazer um filme com isso aí, eu não sei mais o que poderemos fazer. Animado com o potencial, DeRosa Grant começou a rascunhar ideias para o roteiro e chamou o projeto de The Conjuring, ou como a gente conhece hoje, Invocação do Mal. Deus me defenderai. Mas aí, amigo, começa o verdadeiro terror. Tenta tirar um filme do papel em Hollywood pra você ver o que é. Não perda de tempo. Por 14 anos, ele tentou emplacar esse projeto de todo jeito e nenhum estúdio abria as portas pra ele. A gente tava, encantado. O filme, na verdade, estava amaldiçoado. Isso é demônio puro! Teve até um contrato com a Gold Circle Films, os mesmos de Evocando Espíritos de 2009. Tudo parecia certo, mas o acordo deu pra trás. Você está ajudando o reino das trevas a crescer. Mas aí a esperança voltou quando Tony se uniu com o produtor Peter Safran, que topou encarar essa jornada. Foi então que eles entraram em cena com os irmãos Chad e Carrie Hayes, os roteiristas do filme. Os irmãos Reis pegaram tudo que o Tony tinha. A fita de Ed Warren, os relatos da família Perron, os medos, os demônios, os boletos vencidos. E a bichinha vai obedecer. Com isso, eles mudaram o foco da história. Em vez de mostrar tudo pela visão da família Perron, como costumam fazer, eles decidiram colocar o casal Warren como protagonistas, especialmente a Lorraine Warren. Queen! Segundo Chad, o roteiro virou uma batalha psicológica entre três forças: os Warren, os Perron e os espíritos. Mas era a Lorraine quem tornava tudo mais interessante, diferente dos filmes estilo família se mudando para casa assombrada que a gente já conhece. Detalhe, os roteiristas ligavam direto para Lorraine Warren para tirar dúvidas e garantir que o filme fosse o mais fiel possível aos acontecimentos. Tipo ligação de madrugada, sabe? Alô, alô? Ai, gente, liguei pra Lorelai, desculpa. Ai, bicha, você não tá mentindo inventando essa história, né? Lorraine,
deixa eu perguntar uma coisa, Lu. Sou eu mesma, roteirista. Belíssima. Como é que esse diabo, Ele anda, hein? Ele flutua, ele levita. ele tá rastejando? Como é que é? Explica pra gente. Em 2009, o roteiro finalmente foi a leilão. Sim, tipo um item amaldiçoado indo pro melhor lance. 6 estúdios se estapeavam para produzir o filme. E quem levou foi a Summit Entertainment. Mas adivinha? Não rolou. A empresa e Tony não chegaram a um acordo. O que o senhor me disse é muito diferente do que tu tá me rebatendo aí, terra seca, cobra venenosa. Foi aí que o Tony bateu na porta da New Line Cinema, aquela mesma que tinha perdido o leilão, mas ainda queria muito esse projeto. Deixa ela acalmar. Em novembro de 2009, finalmente fecharam o contrato com o apoio da Evergreen Media Group. E aí, meus queridos amigos, a coisa andou finalmente. Em junho de 2011, a New Line começou a pré-produção e trouxe ninguém menos que James Wan, o cara por trás de Jogos Mortais e Sobrenatural, para dirigir o projeto. Isso, Sobrenatural, o filme lá, né? Exatamente. Que também é com o Ed Warren. Exato, o com ator Patrick. Ele mesmo. Enquanto o roteiro estava sendo lapidado, a Warner Bros., a distribuidora no caso e o estúdio, decidiram dar uma lapidada, uma ajustada no título, né, e nos detalhes finais, alterando dessa vez o nome para The Warren Files. Mas aí eles voltaram atrás, né, pro título que o Tony DeRosa propôs e voltaram para o The Conjuring, a Invocação do Mal. A sinopse de Invocação do Mal: um monte de gente num carro decide ir pra uma casa, né? A família decide se mudar de Pau de Arara pra essa casa. É uma casa gigantesca. Já começa errado aí, né? Aquela casa abandonada. A casa tá lá, gente. Eles entram, eles acham o quê? Que é cano, barulhinhos pra variar, que é rato, que é gato, que é bicho fazendo barulho, mas não é. É o diabo. Mas aí eles chamam a Lorraine e o Ed pra resolver essa treta. E esse caso é baseado sim em fatos, porém a merda acontece. O bicho começa a entrar lá no corpo da mulher. Ave Maria. Ela se debate inteira, fica cheia de escoriações, de ferimentos. E aí, gente, você tem que assistir até o final pra você poder saber o que acontece, né? Eu super recomendo, eu adoro. O único spoiler é que o Ed e a Lorraine se safam dessa entidade, porque eles seguem pro 2 e pro 3 também, né? Exatamente. A franquia ganhou mais 2 filmes, Invocação do Mal 2 e Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que, gente, é muito ruim. É horrível. Lucas, quem você acha que você é na fila do pão? Além de vários spin-offs, como Annabelle, A Freira, A Maldição da Chorona e muitos outros. Annabelle é bom. Ai, eu Essa adoro Chorona Annabelle. também, gente, a gente É saiu horrível. chorando de tão ruim que é. Ai, gente, que nem A Freira, é uma tristeza. Próximo! Mas agora, você já imaginou uma história tão bizarra que nem o casal Warren deu conta de resolver? Esse caso aí eles não conseguiram não, gente. Invocação do Mal 4, o último ritual, promete mostrar justamente isso. O único caso que Ed e Lorraine saíram de lá, ó, varados de mãos abanando e possivelmente tremendo também. O novo filme estreia em 4 de setembro nos cinemas e traz de volta o casal queridinho do mundo espiritual. Mas o foco agora é outro. Esquece vitórias, exorcismos épicos, bonecas assombradas, como eu falei a princípio. Aqui o negócio é boca de confusão, tá, querida? O filme mergulha de cabeça no caso Smurl, um fenômeno real ocorrido entre 74 e 89 na Pensilvânia, Estados Unidos. O famoso poltergeist da família Smurl não é só história de filme não, viu, gente? Aconteceu mesmo, pelo menos é o que diz, né? Eu tô passada, chocada. Jack e Janet Smurl alegaram que a casa deles estava habitada por um demônio e que o babado durou mais de uma década. Imagina só, você passar 10 anos aturando um demônio. Tem gente que atura, né? Quando é alguém da família, tem gente que você tem que conviver por mais tempo até. Meu amor, eu ia embora na hora, não esperava nem dar 2 batidinhas na minha porta. Toque, toque. Gritos, batidas, mau cheiro, o cachorro sendo arremessado na parede, colchão se mexendo sozinho, filha empurrada de escada abaixo, agressões físicas e até ataques sexuais sobrenaturais. A casa parecia o episódio proibido de Supernatural.
Em 1986, os Smurfs chamaram os maiores paranormais do mundo espiritual. Os Warren, Ed e Lorraine, apareceram com crucifixos, gravadores e muita fé e oração no coração. Mas o demônio, gente, tava pouco se me lixando. Gente, quem não gosta de mim, pouco se ele me chame, tá? Segundo Ed, o bicho era forte demais. Chegava a balançar móveis e espelhos só pra mostrar que mandava. E no momento digno de filme de terror dos anos 80, uma mensagem apareceu no espelho dizendo: Eles até gravaram sons de batidas e palavrões demoníacos. Imagina o capiroto mandando um "vão se lascar" em latim, né? Lascarem uns defuntorum. Não sei que, defunctorum, amém. Segundo os Warren, havia 4 entidades na casa. Uma idosa, Lorelai Fox. Desgraçada. uma jovem violenta, Samira Close. Samira Close. Só velho, né? Vai te lascar, menino, vai estudar, vai. um homem morto no local, Kawan Raymond, né, Ave gente? Maria. Porque dizem que fede, vai que Ui. morreu e tá... cruzes. O importante é a beleza interior. Esse é o cara. E claro, um demônio coordenando tudo, como se fosse o gerente do caos. Essa é a Vanessa Wolff. Tem até vídeo. Vala que vale. Agora se liga, o motivo dessa missão espiritual ter falhado foi basicamente um combo de tragédia. Pois é, a Igreja Católica disse não, obrigado, adeus, vai-te embora, ninguém te adora, nada de exorcismo oficial, sem autorização. Aí os Warren ficaram de mãos abanando também. O demônio era resistente a rituais. Segundo a Lorraine, nem orações, Ave Maria, cheia de graças. nem água benta, nem playlist gospel surtiram efeito. Tem playlist que surge mesmo, que espanta qualquer coisa, até demônio, né? Exatamente. Aline Barros que o diga, olha isso. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. A mídia caiu matando, o caso bombou na imprensa, mas a galera começou a duvidar. Por quê? Porque faltavam provas concretas e sobrava sensacionalismo, como tudo naquela época. Fonte, não foi preciso. Teve gente dizendo que era tudo psicológico, que os Smurfs estavam doidinhos, que era alucinação, Loucura. que o encanamento da casa fazia barulho e eles achavam que era o capeta. Inclusive o professor Paul Kurtz, presidente de um comitê cético, foi direto. Isto é uma farsa gananciosa, não existe. E sugeriu exames psicológicos para a família, né? E detalhe, o Jack Smurl tinha feito uma cirurgia para remover a água do cérebro em 1983, porque ele estava sofrendo de perda de memória a curto prazo devido a um caso de meningite quando jovem. Ih, rapaz. A igreja católica local, aquela que se recusou a ir lá na casa, ficou em cima do muro. Padres foram até a casa, rezaram, Ave Maria, o Pai Nosso, abençoaram e disseram que não tinha nada demais lá. Um padre passou 2 noites lá, não era o padre Fábio não, tá, gente? De Fábio de Mello. Lamento mesmo. E nada aconteceu. Um beijo, quem gostou, quem não gostou, caixão e vela preta. E mesmo assim, Janet afirmava que o demônio se escondia e fugia dos rituais. Tipo aquele amigo que desaparece quando chega a conta do bar. Conheço sim, hein? Já vi vários. Mesmo dizendo que estavam cansados da mídia, logo depois os Smurfs lançaram um livro com os Warren e o jornalista Robert Curran, chamado The Haunted, mesmo nome daquele clipe da Beyoncé. É verdade. E também virou um filme, viu? Lançado pela Fox em 91, A Casa das Almas Perdidas. Um clássico cult de 1h40 dos bizarrices. Então, se você quiser spoiler do que vai acontecer nesse caso, dá uma olhada dá uma olhadinha no filme. De 1h40. Vamos assistir? Eu não sei se eu tenho 1h40 pra perder assistir. Deixa abaixo, deixa abaixo. Gente, se vocês querem um spoiler de como foi resolvido o caso... Na vida real. Na vida real, acontece que o Ed e a Lorraine, eles chegaram e falaram assim, ai gente, esse demônio tá dando muito trabalho, não sai com nada, não sai nem com trovoada. Quer saber de uma coisa? Vamos meter o pé. Beijo, me liga, gente. Ó, se acontecer qualquer probleminha, me liga, tá bom? A gente resolve. Beijo. Alô, Lorraine, me ajuda que tem um diabo aqui solto, mulher. E aí a família resolveu se mudar. Até a casa foi alugada depois, a moça que entrou na casa chegou lá, a tal de Deborah Owens, disse que não tinha nada, não tinha barulho de nada lá. Nunca viu sombra, nunca viu ratazana, nunca viu batidinha. Nunca vi.
Realmente, eu nunca vi. Não acontecia nada. Até hoje ela tá lá com as pernas pra cima, deitada, assistindo TV, assistindo Vale Tudo, e não acontece E nada. Tá bom. Se eu fosse ela, eu já alugava a casa. Podia já perguntar, né, se cobra mais caro porque tem inquilino ou mais barato, porque o inquilino... Sobrenatural tinha que dividir a conta também. Exatamente, já divide. E aí? Como é que fica? E aí? Em 1987, Janet ainda jurava que via sombras e ouvia batidas, mas vai saber, né? Um livramento. No dia 16 de maio, o trailer dublado do 4º filme foi disponibilizado e neles temos o retorno de 2 feras da dublagem. Reginaldo Primo volta a dar voz ao nosso herói, Ed Warren. Essa é a parte difícil. E também, gente, ele já fez a voz do nosso anti-herói, Deadpool. Quer falar sobre o que te assombra ou vamos esperar o 3º ato por um flashback? E a pele da nossa sensitiva misteriosa temos a Andrea Morucci na voz da Lorraine Rowan, que era casado com uma mulher chamada Batsheva, que também já deu voz da Mulher Gavião no universo da DC Comics. Mas se abrirmos um buraco no hiperespaço, vamos destruir o planeta inteiro. Com um baita elenco, a dublagem será realizada nos estúdios da Delarte, no Rio de Janeiro. E aí, ficou curioso para saber quem serão os dubladores da família Smurl? É claro. O caso Smurl continua sendo um dos maiores mistérios do universo Warren. E agora, com Invocação do Mal 4, ele vai ser jogado de novo nos holofotes. Com poltergeist, gritaria e, quem sabe, uma nova tentativa de exorcismo nas telonas. E você acredita nessa história? Acha que eles estavam de encenação, inventando esse babado todo? Que o cara tava com água na cabeça, que não fez a cirurgia direito? E aí? O que é que você acha? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esqueça também que a gente tem a função de super like se você gostou desse vídeo. E também você pode virar membro. Gente, vamos ajudar quem tá começando. Pois é, ajuda a gente aí. E se você... Vocês vão dizer que a gente é mendiga. Agora ficar sendo chamada de mendiga. Se você também tiver algum caso sobrenatural, mande pro nosso e-mail assombrabado@gmail.com. Mas, gente, manda um roteirão assim, bem grande, sabe? Uma história boa. Pegou mais esse gestual aí. Beijo, gente! Beijo! E até o próximo Assombrabado. Ó, beijo, Fernando e Lucas.